Bom dia, queridos do Senhor, graça e paz, tudo bem? Estamos juntos em mais um domingo de Escola Bíblica Dominical, nesse dia 6 de dezembro de 2020, na nossa incrível viagem pelo panorama bíblico do Antigo Testamento, das Antigas Escrituras ou do Velho Testamento, como os irmãos acharem melhor. Bem, estamos estudando os livros poéticos. Na semana passada, nós vimos alguns salmos especiais e hoje nós vamos começar a estudar os livros de sabedoria, a saber, Jó e Eclesiastes. Amém? Pegue sua Bíblia que a nossa viagem vai começar. Vamos estar fazendo oração nesse momento para que Deus possa estar nos abençoando nessa aula. Amém? Oremos. Pai, queremos te agradecer, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos juntos, Senhor, num domingo pela manhã para aprender da Tua palavra, Senhor. Pai, que o Senhor tenha liberdade, Senhor, nosso coração está aqui aberto, nossa mente também, que o Teu Espírito Santo possa, Deus, nos ensinar ou nos direcionar, Senhor, de acordo com aquilo em que nós necessitamos, Senhor. Venha nos guardar do início ao fim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá, queridos, livros poéticos, livros de sabedoria. Bem, para começo de conversa, para introdução, os livros de sabedoria, queridos, eles tratam de questões básicas da vida, como a própria sabedoria, a insensatez, sofrimento, educação dos filhos, vaidade de uma vida sem Deus, a necessidade de temer a Deus, enfim, são várias questões que esses livros de sabedoria eles tratam e podem assim enriquecer muito a nossa vida. Bem, esses livros de sabedoria, eles podem ser construtivos, como, por exemplo, o livro de Provérbio. Provérbio é um livro construtivo. Por que ele é um livro construtivo? Porque ele fornece diretriz para uma vida bem-sucedida dentro da estrutura e da ordem moral determinada por Deus. Ou seja, o livro de Provérbios ele funciona muito bem, ele vai te direcionar, entendeu? Vai ser sua bússola, né, para uma vida muito boa, muito bem sucedida. Mas essa vida tem que ser dentro da estrutura social e da ordem moral determinada por Deus. Beleza? Até aqui tudo bem? Bom, além de construtivos, além de fornecer diretrizes para uma vida bem-sucedida dentro de uma estrutura social e ordem moral determinada por Deus, os livros de sabedoria ainda podem levantar questões a respeito da habilidade do ser humano de compreender plenamente a ordem social e moral existente em sua época e a maneira de agir nesse contexto, né? Ou seja, em qualquer época, hoje nós estamos em 2020, há 30 anos atrás, nos anos 80, em 1980, ou há 100 anos atrás, em 1920, ou em 1850, ou em 1700, ou em 1500, enfim, em qualquer época que nós pudéssemos abrir o livro agora, né, a saber, Eclesiastes e Jó, o livro que nós vamos estudar, nós poderíamos plenamente compreender a ordem social e moral que existia naquela época, né? E o livro de Eclesiastes e Jó justamente levantam questões a respeito dessa habilidade de nós compreendermos, né, toda a ordem social, moral que existe na nossa época. Beleza? Até aí tudo bem?
Tiverem alguma dúvida, coloca aí no bate-papo, queridos. Então, os livros que nós vamos estudar hoje, justamente Eclesiastes e Jó, eles vão levantar questões a respeito dessa nossa habilidade, de compreender, né, de uma maneira plena as questões ou a ordem social e moral que existe hoje, na nossa época, no ano de 2020. E bem como a maneira de agir nesse contexto. Tá vendo como a Bíblia é uma bênção? Que tem resposta para tudo e pode nos guiar em tudo? Então, vamos avançar, queridos. Bem, livros poéticos, livros de sabedoria, né? Vamos começar com o livro de Jó. O livro de Jó, ele demonstra a soberania de Deus, né? Demonstra o quanto Deus ele é soberano, né? E também nos retrata o significado, talvez não, com certeza, da verdadeira fé, né? O livro de Jó, ele trata de questões sobre o sofrimento do justo, né? Nós conhecemos bem aí a história de Jó, né? O quanto Jó sofreu, né? A história de Jó ela é muito famosa justamente pelo seu sofrimento. E o seu livro trata sobre questões a respeito do sofrimento do justo. O panorama do livro de Jó é a terra edomita de Uz. Ele se passa na terra de Uz, a gente vê no primeiro capítulo, né? A terra de Uz, né? Ou cidade de Uz, que é uma terra edomita, ela fica próxima a Damasco e ao rio Eufrates, né? Rio Eufrates, o berço da civilização, onde tudo começou. A cidade de Uz fica próxima ao rio Eufrates. Alguns autores eles nos sugerem que a ocorrência dos fatos descritos em Jó, bem como a escrita desses fatos, ela ocorreu durante o tempo dos patriarcas. Porém, alguns outros autores eles nos sugerem que o livro de Jó foi escrito nos tempos de Salomão e de Ezequias. Bem, esboço do livro de Jó. Vamos compartilhar aqui uma maneira da gente, num futuro bem próximo, estudar melhor o livro de Jó, e nós podemos aí subdividir entre aspas, né? Realmente a nível didático, a nível de estudo. Podemos subdividir ele em 7 partes, né? Primeiro, a motivação de Jó para servir a Deus, entre os capítulos 1 e 3. Depois até uma pergunta: Jó era culpado ou Deus estava sendo injusto? Do 4 ao 27. Terceiro, onde encontramos a sabedoria, que é somente o capítulo 28. 4. Jó declara sua inocência, entre os capítulos 29 e 31. Depois, Eliú defende a justiça de Deus, entre os capítulos 32 e 37. Prosseguindo, 6. Deus revela seu poder e sua sabedoria, entre os capítulos 38 e 42. E, finalmente, a restauração de Jó, no famoso capítulo 42, né, Jó 42, entre os versículos 7 e 17. Vamos lá, primeiro, né, vamos passar rapidamente aqui nesse esboço, queridos. A motivação de Jó para servir a Deus. Você que tem sua Bíblia, pode até dar uma folheada na sua Bíblia. Entre os capítulos 1 e 3, nós vemos a motivação de Jó, onde nós vamos perceber que Jó era um homem justo e temente a Deus. O capítulo 1, aqui, ele já começa falando isso, né? Ele era um justo e temente a Deus, né? Tinha seus filhos, era um homem respeitado, rico, né? Ele orava pelos seus filhos, abençoava pelos seus filhos, era um homem corretíssimo. Nós vemos ainda entre os capítulos 1, de 1 a 3, que o inimigo
ele levanta a suspeita contra Jó, né? Ele praticamente coloca Jó em xeque junto a Deus, né? Dizendo que Jó ele é tão agradecido a Deus porque ele tem tudo, que a partir do momento que se fosse retirado algo ou tudo dele, né, a história ia mudar. Jó não ia ser tão agradecido a Deus, né? Na sequência, nós vemos que Jó perde tudo, né? Como que Deus assim aceitasse a provocação do inimigo apostando em Jó e fala para o inimigo que ele pode tocar em tudo na vida de Jó, menos na própria vida de Jó. Tirar a vida de Jó, não. O restante ele poderia fazer, e nós vemos que Jó realmente perde tudo. Mas, ainda no capítulo 3, né, nós vemos que Jó ele não culpa a Deus. A primeira parte de Jó, né, ela nos diz isso aí, a motivação de Jó para servir a Deus. Depois, Jó é culpado ou Deus estava sendo injusto? Entre os capítulos 4 e 27, nós vamos ver uma série de diálogos por parte dos amigos de Jó. 3 amigos de Jó, quando só sabem, né, ficam sabendo da desgraça, né, e de todas as coisas ruins que acontecem com Jó, eles vão até Jó para consolar Jó e para confortar Jó. Bem, primeiro amigo que nós vemos é o Eliafaz, e ele faz discursos incentivando Jó a ser forte. Ele incentiva Jó, né? E nós vemos um destaque desse discurso, como destaque desse discurso, a repreensão que ele faz a Jó, para Jó se declarar inocente, né? E ele começa a estimular Jó para que Jó viesse a se arrepender, para que Deus pudesse restaurar Jó. Segundo amigo, Bildade, né? Ele também discursa ali para com Jó, onde ele também, da mesma forma que ele a faz, Bildade, ele também orienta Jó a se arrepender para que Deus possa restaurá-lo. Zofar, o terceiro amigo de Jó, ele faz 2 discursos, onde também, assim, ele é bem diferente a Jó. Lembrando que Jó ele se declara inocente, né? O tempo todo Jó, assim, diz que ele não fez nada. Mas todos os amigos, em especial Zofar, ele é bem diferente a declaração de Jó, de que ele é inocente. E ele também aconselha Jó a se arrepender para que Deus possa restaurá-lo. Terceira parte é uma interrogação. Onde encontramos a sabedoria? Capítulo 28 inteiro. No capítulo 28, Jó ele insere um poema que fala da dificuldade de se encontrar a sabedoria. Bem, lembrando que para Eliafaz, a sabedoria, Eliafaz, né, o primeiro amigo de Jó, que discursou, para ele a sabedoria ela era adquirida através da observação e das experiências da vida. Ele tinha essa concepção da sabedoria. Para Bildade, a sabedoria era herdada do passado. E para Zofar, a sabedoria ela pertencia aos sábios, o qual a fonte dessa sabedoria era ele mesmo. Mas, assim, no capítulo 28, Jó ele responde que a fonte da sabedoria ela é Deus. Deus ela é a própria fonte da sabedoria. E o primeiro passo para essa sabedoria, ou para se conhecer essa sabedoria, é temer a Deus. Bem, na quarta parte do livro de Jó,
entre os capítulos 29 e 31, nós vemos Jó declarar sua inocência. Jó, ele faz um resumo final de todos os seus argumentos. Jó lembra do seu primeiro estado, né? Quando ele era honrado, quando ele era rico, quando ele era respeitado pela sociedade, está tudo descrito no capítulo 29. Depois, Jó descreve o estado miserável, né, em que ele caiu, inclusive sendo ridicularizado e humilhado, né? E depois Jó declara a sua integridade em seus deveres, ou seja, ele fala que, assim, em nada ele faltou, em todas as atividades que ele fazia, em tudo que ele fazia, em tudo ele era justo, ele era certo, ele era correto, né? E assim Jó declara sua inocência, entre os capítulos 29 e 31. A quinta parte do livro de Jó entra a figura de Eliú. Eliú defende a justiça de Deus. Eliú, no começo, a gente não ouve falar no nome Eliú, mas entre os capítulos 32 e 37, nós vemos aí Eliú se identificando, né, e até assim, se apresentando, né, fazendo uma autodefesa para que ele pudesse falar ali. Nós vemos isso no início do capítulo, no capítulo 32, né? Mas o destaque aí para essa defesa que Eliú faz da justiça de Deus é que no final do seu discurso, Eliú fala de vários acontecimentos do mundo natural que vão demonstrar a soberania de Deus. Alguns desses fatos que ele cita estão além da compreensão humana, apesar de serem acontecimentos naturais. Né? Um destaque especial aí para essa fala aí de Eliú. Na sexta parte do livro de Jó, nós vemos Deus revelar o seu poder e a sua sabedoria, entre os capítulos 38 e 42. Deus, ele faz uma série de perguntas que nenhum ser humano seria capaz de responder. Ele já começa fazendo isso. Nós vamos lá para o capítulo 38. Nós vamos ver que Deus fala: quem é esse que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? E aqui no 38:4, onde estava tu? E isso ele fala para Jó, meus queridos. Onde estava tu quando eu fundava a terra? Faze-nos saber se tens inteligência. Então Deus, ele começa a se revelar assim, com uma série de perguntas que o ser humano não é capaz de responder. E Deus, ele desafia Jó, nessa sexta parte, ele desafia Jó a ensinar-lhe a respeito da justiça. Né? Então, é uma parte toda voltada de Deus para Jó, haja vista que Jó, ele se considera justo, e realmente ele era justo, mas em determinado momento ele fala da sua própria vida, questiona o porquê, fala que era melhor ele nem ter nascido, né? E Deus, então, aí nessa sexta parte, entre os capítulos 38 e 42, começa a se revelar a Jó de uma maneira sábia e poderosa. E por fim, Jó 42, famoso Jó 42, entre os versículos 7 e 17, nós temos a restauração de Jó. Deus, ele demonstra que os 3 amigos de Jó, eles estavam errados e Jó estava correto.
ele não estava sofrendo, né? Deus demonstra isso, fala que Jó não estava sofrendo por cometer um grande mal. Não era nada disso que estava acontecendo. Então os três amigos de Jó, eles confessam ali o erro deles, Jó ora por eles, Jó abençoa a vida deles, e Deus, ele concede a Jó mais filhos e abençoa Jó com grandes riquezas, né? E assim se fecha esse livro de sabedoria, esse livro de Jó, né? Que fala muito, mas muito mesmo da sabedoria de Deus, do sofrimento dos justos, né? E como Deus age. Ninguém sabe como Deus age, por que Deus age. Ninguém sabe, né, por que acontece determinadas coisas, né? Algo que é sempre assim perguntado com muita frequência quando nós estamos aí com algumas pessoas que não creem na palavra ou que se afastaram da palavra, por que acontece coisas ruins com pessoas justas? Por quê? Isso está dentro da sabedoria de Deus, né? E Jó é um exemplo aí de um homem que foi íntegro, era um homem muito bem sucedido, rico, justo, perdeu tudo, foi acusado de estar em pecado. Em nenhum momento ele se voltou violentamente contra Deus, se voltou contra a própria vida, mas não contra Deus. E no final de tudo, pela persistência, pela fé de Jó, Deus ele restabelece tudo a Jó, né? Então assim nós terminamos aí o nosso primeiro livro poético de sabedoria, que é o livro de Jó. E vamos passar aí para o livro de Eclesiastes. Amém? Vocês querem colocar alguma pergunta, podem colocar aí no bate-papo, não tem problema nenhum. Digitem aí alguma dúvida ou algo aí que vocês acharem pertinente, podem fazer sem problemas. Continuando, nós temos aqui o livro de Eclesiastes, né? O livro poético, o livro de sabedoria chamado Eclesiastes. É um livro que aparentemente é um livro bem simples e acho que ele deveria ser até mais lido pela gama de cristãos, né? Lemos muito o Evangelho, glória a Deus por isso, temos que ler mais o Evangelho, acompanhado do livro de Eclesiastes, cujo propósito do livro de Eclesiastes é poupar as gerações futuras da amargura de aprender pela própria experiência que a vida longe de Deus não tem sentido. Ou melhor dizendo, poupar, né? Realmente assim, nos poupar de aprender com experiência, aprender algumas coisas com uma experiência de uma vida longe de Deus. E demonstrar que a vida longe de Deus ela não tem nenhum sentido. Bem, o livro de Eclesiastes ele é bem simples, ele tem 12 capítulos, né? Um livro pequeno, mas muito rico, tão rico quanto o livro de Jó, né? E nós assim dividimos ele para um melhor estudo em 3 partes. Primeiro, a experiência, a primeira parte do livro de Jó fala da experiência que revela a vaidade da vida, do capítulo 1 ao capítulo 7, né? Com uma atenção especial aí ao capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 2, versos 26, né? Que fala da experiência pessoal de Salomão, a vaidade de todas as coisas terrestres ou todas as coisas da terra. A gente vê aqui
no livro de Eclesiastes, capítulo 1, ou melhor, no capítulo 2, que fala assim: vaidades de vaidades, diz o pregador. Vaidades de vaidades é tudo vaidade. 3. Que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol? 4. Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Né? Então ele aborda a questão de que, por experiência pessoal dele, tudo é vaidade. Né? De tantas pessoas que ele viu chegar e que ele viu partir, e ele mesmo, que já estava avançado de idade, por tudo que ele fez, ele chega à conclusão que para que serviu todo o trabalho que ele fez? Tudo era vaidade. E um outro destaque também aí para essa primeira parte, que fala sobre a vaidade, no capítulo 3, versículo 1 ao capítulo 4, versículo 16, onde basicamente a gente vê que ninguém consegue compreender completamente a vida, ou ninguém consegue compreender completamente a Deus. A gente não entende a vida nem a Deus completamente. É uma questão de sabedoria que só Deus mesmo pode revelar, e se não revelar nessa vida agora nossa, vai nos revelar na glória. Com destaque para Provérbios, para Eclesiastes 3:1, que diz que tudo tem seu tempo determinado e há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Aí ele começa: tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar de abraço, né? Um tempo que nós estamos vivendo, né? Tempo de afastar de abraços, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de deitar fora, tempo de resgatar, tempo de coser, não, tempo de rasgar, tempo de costurar, tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra, tempo de paz. Aí ele entra com aquela pergunta: que vantagem tem o trabalhador naquilo que trabalha? Palavras de um homem que pediu sabedoria a Deus e que parece que nem no final da vida dele ele achou toda a sabedoria. Segunda parte do livro de Eclesiastes, nós vemos aí como a experiência demonstra o que é bom, entre os capítulos 7, versos 1 até o capítulo 8, versos 17, com destaque aí para o capítulo 7, versos 1. Capítulo 7, versos 1, 2 em diante, que diz assim: melhor é a boa fama do que o melhor unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do tolo. Bem, experiências do próprio pregador, né, do próprio rei Salomão, né, em que o que é bom
e sábio é, e aí ele começa a falar realmente assim o que é bom, o que é interessante. Tudo entre os capítulos 7, versos 1 ao capítulo 8, verso 17. E, fechando aí esse nosso esboço do livro de Eclesiastes, nós temos aí, entre os capítulos 9 e 12, as conclusões de Salomão, onde onde a gente vê aí no capítulo 9, versículo 2, ele falando que tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede aos justos e aos ímpios. Né? Que significa principalmente, né, que isso é importante a gente frisar, principalmente que todos experimentarão a morte. É o que mais ou menos ele quer nos passar aqui, certo? Eclesiastes 9, 2 diz assim: tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro, assim ao que sacrifica como ao que não sacrifica, assim ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o final que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol, que a todos sucede o mesmo, que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, que há desvários no seu coração, na sua vida, e que depois se vão aos mortos. Ora, para o que acompanha com todos os vivos, há esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. As conclusões de Salomão, né? Tudo sucede aos justos e aos ímpios, né? Especial a morte, né? E a morte ela vai vir para todos, palavras do sábio rei Salomão. Amém, queridos? Alguma pergunta? Quem quer acrescentar alguma coisa, pode acrescentar aí nesse momento aí da nossa aula aí no bate-papo. Quero até assim lançar um desafio. De vez em quando eu lanço uns desafios lá no Instagram, né? Tem alguns colegas, né, que um segue o outro lá no Instagram. A gente lança um desafio, né, de fazer alguma leitura ou algo parecido, né, e depois a gente fica trocando figurinhas. Quero lançar um desafio aqui também para a turma, para a amada igreja. O livro de Eclesiastes tem apenas 12 capítulos, né? Se a gente pegar Eclesiastes de segunda a sábado, lendo 2 capítulos por dia, a gente consegue ler e meditar, que não será muita coisa, né? Então vamos fazer um esforço aí essa semana, queridos. 2 capítulos por dia, ler, né, e meditar. Se a gente puder ler de manhã, não sei, se a gente puder escrever num papel versículos, os dois capítulos, colocar no bolso, e aonde a gente for, a gente tirar rapidamente do bolso e ler, ou se puder estar com a Bíblia, né, meditando. Vamos meditar, vamos ler, vamos meditar, são livros de sabedoria. Eu só não posso prometer aí a troca de figurinha, porque eu não tenho um canal assim direto, oficial com vocês, mas vamos fazer isso, queridos. A partir de segunda, 2 capítulos por dia. A gente chega no sábado, no 12º capítulo, um capítulo de número 12, lendo, e não só lendo, mas meditando, queridos. E se os irmãos quiserem, sabe aí o meu WhatsApp, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp. De repente eu
coloque alguma coisa aí para compartilhar pelo Facebook. Estou pensando nisso aí. O restante aí do domingo eu vou pensar nisso, né? E compartilho com vocês aí, compartilho no grupo da igreja. Mas vamos fazer isso, queridos. Vai ser uma bênção. Espero que esses momentos tenham sido úteis, né, para os irmãos, para a amada igreja. É um estudo panorâmico, né? Então é bem rápido mesmo, né? A intenção não é se aprofundar muito, né? Levantar grandes questões. E eu espero que esse estudo panorâmico tenha servido aí para, pelo menos, aí, no mínimo, aguçar nossa curiosidade para nós estudarmos melhor esses livros. Amém? Que cada um de vocês tenha um excelente domingo, né? Vão ao culto, não se esqueçam do distanciamento social, da máscara, do álcool em gel. Por favor, cumpram isso, como nós vimos, né, no livro da sabedoria. Ímpios e crentes e cristãos estão sujeitos a tudo. Enquanto Deus ele não der uma resposta profética para a igreja, nós vamos orar sim contra a doença, nós vamos orar pela cura dos doentes, mas nós vamos também agir com prudência, queridos. Então, bom culto logo mais a todos vocês, uma boa semana, que Deus abençoe grandemente a todos, essa é a minha oração, que Deus guarde a família de vocês, guarde o trabalho, né? Aqueles que estão estudando online, que guarde também esse estudo online, aqueles que estão trabalhando online também, que tenham um excelente trabalho, muita saúde, muito livramento de doença, de pessoas ruins, e no próximo domingo nós estaremos juntos, mais uma vez, estudando um pouco mais da palavra de Deus. Graça e paz a todos, queridos. Bom domingo.